Minha saudação a todos. Hoje temos a presença de uma pessoa muito especial, que vai nos falar também de um tema muito especial. Esse tema está ligado à gravidez na adolescência. E nossa convidada é a professora Denise Leite Maia Monteiro. Professora Denise Leite, um prazer muito grande tê-la aqui entre nós, para falar sobre um tema muito interessante, que já vem sendo cultuado há muitos anos, mas parece que os resultados estão chegando agora. E sabemos que a senhora tem também tem uma ação muito grande sobre os programas que são desenvolvidos para o equacionamento dessa questão. Temos alguns títulos da professora Denise, títulos importantes. Ela é professora titular de obstetrícia da UERJ. Também titular de ginecologia e obstetrícia da Unifeso, em Teresópolis. Diretora e membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Membro da Câmara Técnica de Ginecologia do CREMERG, entre outros títulos que ela possui. Não são poucos. E a nossa dileta colega, professora Denise, é um prazer tê-la aqui conosco. E vamos falar, então, inicialmente, minha primeira pergunta é que faça algumas considerações gerais sobre esse tema. Bem, é um prazer muito grande estar aqui e poder falar de um assunto que eu trabalho há 40 anos, que é a gravidez na adolescência. E muito trabalho, e agora a gente está colhendo os frutos de todo esse trabalho. E a gente, finalmente, está conseguindo ver a gravidez na adolescência reduzir no Brasil. Claro que a gente precisa que reduza muito mais, mas eu trouxe uns resultados bastante interessantes para mostrar para vocês. Pode passar? Então, a gravidez na adolescência, ela não aconteceu agora, né? Ela sempre existiu. E não sei se você sabe, professor Elderson, quem foi a primeira grávida adolescente da história da humanidade? Não sei. Foi a Virgem Maria. Quando Jesus nasceu, ela tinha 14 anos. Então, a gravidez na adolescência sempre existiu, tá? Ela não foi inventada agora, né? E no tempo das nossas bisavós, né, elas se casavam com 13, 14 anos e tinham 10, 12 filhos. Né? A minha bisavó teve 11 filhos. O mundo mudou, as mulheres começaram a reduzir a natalidade. Em 1960, cada mulher tinha 6 filhos. Hoje em dia, as mulheres estão tendo 1,7 filhos, quer dizer, não chega nem a 2. A maioria, 1 filho só. E isso já é motivo de preocupação no mundo todo, tá? A baixa taxa de natalidade da população. Sim. Então, esse trabalho a gente desenvolve há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com gravidez na adolescência na década de 90, na Cidade de Deus. Eu, na época, passei de um concurso do município e então fui trabalhar no posto de saúde, né, que funcionava dentro da cidade. Ele funciona ainda. Na época, era a Unidade Integrada de Saúde que funcionava na Cidade de Deus. Então, ali, isso foi em 1991, exatamente quando a gravidez na adolescência ela estava no auge, cada vez aumentando mais, que foi toda a década de 90. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi que 32% das matrículas do pré-natal de gestantes eram de adolescentes. E aí a gente, junto com o pessoal da equipe, montamos um programa de assistência à gravidez na adolescência e começamos essa luta desde aquela época, né? Os resultados na Cidade de Deus foram maravilhosos. E aí depois, eu trabalhando como
era vice-presidente da SOGIA, que é a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia da Infância e da Adolescência, e sou da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO. E aí o nosso trabalho em equipe consegue espalhar ações pelo Brasil inteiro, né? E aí, em 2019, o governo lançou o que a gente chama de Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então, no primeiro ano que foi lançado, eles estão até querendo mudar essa data, porque a semana, ela inclui a semana que, a partir do dia 1º de fevereiro. Então, são aquela semana ali, de 1 a 8 de fevereiro. E, com isso, a gente tem certa dificuldade de fazer ações em escolas, porque está todo mundo de férias, entendeu? Então, a faculdade está em férias, então a gente não consegue fazer ação com os universitários, e as adolescentes também estão em casa, tá? Mas, mesmo assim, nesse primeiro ano de 2019, nós, como SOGIA e FEBRASGO, conseguimos fazer 48 eventos, tá, em várias cidades do Brasil. Ali está uma lista de lugares onde nós conseguimos fazer os eventos. No Rio de Janeiro, o evento foi feito no CRM. Em Fortaleza, eles lançaram um programa de prevenção da gravidez na adolescência. E em vários lugares, né, do Brasil a gente fez programa. E daí, todas as pessoas envolvidas com o trabalho na gravidez da adolescência começaram a usar a Semana da Adolescência para falar mais sobre esse assunto, que é um assunto que a gente tem que falar não só nessa semana, né? Tem que falar todo dia. Mas essa semana ficou para isso. Eles estão querendo mudar essa semana para a semana do 21 de setembro, que é o Dia Mundial da Adolescência, tá? Mas, por enquanto, ainda está sendo 1º de fevereiro. Então, nós, como FEBRASGO e SOGIA, fazemos atividades 2 vezes por ano, em fevereiro e em setembro. Tá? Já tem, então, uma experiência de mais de 40 anos. Apreciável, né, a sua atividade nessa área. Então, eu anotei aqui uma questão. A seguinte: a frequência da gravidez na adolescência reduziu a metade a partir do ano 2000. Esse é o conhecimento que nós temos. Como esses dados podem ser avaliados, considerando que a tendência de queda, especialmente nos últimos anos? Sim. Então, como eu falei, aquele trabalho da Cidade de Deus foi magnífico. A gente trabalhava numa equipe multidisciplinar, e a gente tinha uma pediatra, tinha dentista, nutricionista, assistente social, psicóloga, todo mundo trabalhando integrado com essas jovens adolescentes. E o resultado que a gente observava é que elas assumiam a maternidade, cuidavam daqueles filhos com todo amor. Isso é muito importante, já que teve o filho, vamos cuidar dessa criança. E o controle da contracepção, o que a gente fazia? Eu fazia uma consulta no pós-parto, via qual seria o método, e a pediatra ficava responsável por esse método contraceptivo. Então, era sensacional, porque era uma forma de fazer com que a mãe não faltasse à consulta do bebê. Todo mês ela ia, porque ela ia pegar a pílula, ia pegar a camisinha, entendeu? O que fosse necessário. E aí a pediatra conseguia seguir essa criança na puericultura, dando um bom acompanhamento nesse primeiro ano de vida. Então, nesse período da década de 90, enquanto a fertilidade estava diminuindo no mundo, em todas as idades, na adolescência ela só vinha subindo. E o ano 2000, que está ali, foi quando nós registramos o maior índice de gravidez na adolescência. 23,4% de todas as crianças que nasciam no Brasil, tá, eram filhos de mães adolescentes. E aí ela foi diminuindo muito lentamente, até chegar em 19,9% em 2009. Aí estabilizou novamente em 19,3% e ficou ali sem mexer até 2013. A partir de 2014 é que realmente ela começou a cair. E aí não parou mais, tá? Daí em diante. Então, com isso, nós chegamos, em 2022,
Todos esses dados são dados oficiais, são dados do SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do DataSUS. Tá? Então, o SINASC, o último dado que o SINASC liberou, oficial, foi o do ano de 2022. Eles geralmente liberam entre janeiro e fevereiro. Então, eu só vou ter os dados oficiais de 2023 no início do ano que vem. Tá? Eu tenho uma defasagem aí, mas para eles poderem contabilizar direitinho. Então, agora, em vez de 23%, eu tenho 12% dos partos no Brasil de mães adolescentes. Olhando, desculpa, mas olhando essa sua tabela, vê-se que 19,9%, 18,9% foi uma redução muito discreta. E nesse período, 2010, 2013, como que permaneceu estável. Estável. Tem uma justificativa para isso? Eu não consegui encontrar qual foi a justificativa. Eu acredito, tá, que tenha vários fatores aí que colaboraram com essa redução da gravidez na adolescência. O primeiro deles é a mãe dessa adolescente. Tá? A mãe da adolescente mudou. Essa mulher que foi mãe adolescente, ela hoje leva a filha mais precocemente ao ginecologista. Tá? Praticamente acabou aquela história da menina ir escondida ao médico. Tá? A mãe já leva. E também, em 2014 ou 2015, se não me falha a memória, a pílula do dia seguinte começou a ser distribuída na rede pública. E a partir daí, caiu bastante a gravidez na adolescência. As meninas começaram a melhorar a escolaridade. Tá? E a gente sabe da importância disso. Tá? Meninas que, com a escolaridade a nível fundamental, têm 4 vezes mais chance de engravidar do que uma menina que tem ensino médio ou superior, porque ela vê a vida de uma outra forma. Né? Ela já quer trabalhar, quer ter uma profissão, quer ter um outro tipo de vida do que não ficar em casa cuidando de criança já desde cedo. Então, elas mesmas começaram a evitar. E a internet, né? A internet, que é o que mais o adolescente faz, é viver na internet, né? O mundo virtual. Aliás, hoje em dia, as adolescentes, elas não se referem aos meninos mais como namorado, nem como ficante. Agora é o contatinho. Como é o seu? Contatinho. Porque é o contatinho virtual. Né? Ontem eu atendi uma no consultório, que ela foi lá e falou: eu vim aqui para você me passar a pílula, porque o meu contatinho, ele vai vir nas férias. Eu falei: mas de onde ele é? Ele é de Belo Horizonte. E aí eu só falo com ele pela internet. Mas ele vai vir em julho, então você já passa uma pílula para mim aí. Já sabem tomar as iniciativas para fazer a profilaxia da gravidez, né? Exatamente. Diz, né? Muito bem. Então, olha, é muito bom a gente poder dizer isso, que no ano de 2021 foram 13,6% dos partos e no ano de 2022, olha, caiu mais ainda, 12,3% dos partos foram de adolescentes. Em números, veja, no ano 2000 nasceram 750 mil crianças, filhos de mães adolescentes. Tá? Agora, o que mais desespera a gente é ver que 28.900 partos de meninas entre 10 e 14 anos de idade. Agora, em 2022, esse número baixou de 750 mil para 315 mil partos. Tá? Mesmo assim, é quase 2 vezes a população inteira de Teresópolis. Então, e de 10 a 14 anos, custou muito tempo para cair. Só começou a cair no ano de 2019. É que começou a cair esse número de meninas de 10 a 14 anos. E agora a gente pode perceber ali que reduziu a metade. Então, se no ano de 2000, 1 em cada 4 bebês que nasciam no Brasil era filho de adolescente. E agora, 1 em cada 8 bebês é filho de adolescente. Mas esse número ainda é muito alto. Considerando que são mais de 300 mil partos de adolescentes por ano, é praticamente 1.000 partos de adolescentes por dia. Se eu colocar isso em hora, em cada hora, 42 adolescentes têm filhos.
E o mais triste é que 2 dessas meninas têm entre 10 e 14 anos. Então, a cada meia hora, uma menina de 10 a 14 anos tem um filho no Brasil. Isso porque eu mostrei que reduziu a metade. Tá? Então, o nosso problema não está resolvido. Fica nítido que as nossas taxas de gravidez na adolescência continuam altas e que continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. Impacto das desigualdades sociais na gravidez da adolescência. Isso aí foi um estudo do DataSUS em 2017. E mostrou que de cada 10 meninas que engravidam, 7 são negras. E 6 entre 10 é naquela classificação do nem, nem estuda, nem trabalha. E isso piorou, porque agora, no ano de 2022, 3 em cada 4 adolescentes que têm filhas são negras. Então, isso mostra, sabe, muito a desigualdade social vivida no nosso país. E a gente percebe, então, os lugares, as regiões mais pobres é onde tem mais gravidez na adolescência. Esse mapa é nítido, né? Você vê, a região sul e sudeste, ela é cor-de-rosa. E quando a gente chega na região norte, ela fica cor fúcsia. Tá? E o lugar onde é maior a gravidez na adolescência é em Roraima. Tá? Roraima tem 95 grávidas adolescentes para cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. Tá? Fora do Brasil, ninguém mede gravidez na adolescência contando de 10 a 14 anos, porque as taxas lá fora são menores do que 1 em cada 1.000 adolescentes, de 10 a 14 anos. Mas no Brasil não é assim. Veja lá, Roraima, 7 meninas de 10 a 14, 7 em cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos tiveram filho. Né? Então, você vê que de 10 a 14 é mais ou menos semelhante ao de 15 a 19 anos. Né? Então, a gente vê o quê? A região norte é a que mais tem gravidez na adolescência, Roraima é o maior, seguido do Amazonas e do Acre, né? E fique feliz, Rondônia é onde tem a menor taxa da região norte. Interessante, tá? né? É porque tem um trabalho fantástico feito por uma amiga nossa, que é a nossa delegada também da SOGIA, entendeu? Então, ela conseguiu reduzir a gravidez da adolescência lá, um trabalho dela em Rondônia. Você sabe que Rondônia é minha terra. Eu sei, por isso que eu falei que é que menos tem. Interessante. Chegando no Nordeste, onde tem maior taxa de gravidez na adolescência é Maranhão e Alagoas. Tá? E para baixo tem menos. Então, você vê, no Centro-Oeste ainda tem áreas escuras, mas está melhorando. Né? Agora, o que a gente percebe também porque eu fui conversar com uma pessoa que trabalha com saúde lá em Roraima, e ela me respondeu, mas muitas vezes a gente não consegue mexer, porque 30% das nossas adolescentes que engravidam aqui são indígenas. Então, tem a história da cultura indígena que é diferente. Isso se repete em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, que também tem uma população indígena maior. Tá? Só uma perguntinha, aproveitando ainda esse mapa. Então, olha, Roraima tem um contingente indígena maior. Isso sim, é fácil, sim. Né? Isso por si só justificaria essa distinção de 7,2 para 4,3 no Amapá, que está ali perto da linha do Equador? Eu não contabilizei quantas indígenas foram. Até tenho isso, mas isso anotado, mas eu não contabilizei para mostrar. Eu sei que é mais ou menos a terça parte das adolescentes que engravidam em Roraima são indígenas. Mais ou menos um terço delas. Tá? Então, vamos adiante. Então, para mostrar a diferença no mundo, né? Então, o Brasil ele tem aproximadamente 43 em cada grupo de 1.000 adolescentes, tá? Grávidas entre 15 e 19 anos. Tá? Vamos olhar onde está mais escuro, que é onde mais tem gravidez. A gravidez na adolescência ela é problema onde? Na América Latina e Caribe e na África. O restante do mundo já resolveu esse problema. Tá? Então, olha lá, Níger, 132 em cada 1.000, Madagascar, 143 em cada 1.000. Colômbia, 52. Estados Unidos, tinha uma taxa alta e eles conseguiram reduzir. Agora é 15 em cada 1.000.
França, Canadá, 5. França, 5. Tá? Austrália, 7. Tá? Então, vê, nós que temos 43 em cada 1.000, como ainda temos que trabalhar para reduzir isso. Então, quais são os desafios? Tá? Nós estamos mais preocupados com os problemas decorrentes dessa gravidez na adolescência do que mesmo com a frequência, porque a gente já reduziu 50%, apesar de ser importante reduzir muito mais. É o casamento precoce, o abandono escolar, a maternidade solitária, porque a maioria desses relacionamentos se acabam, né, com a gravidez, e a menina paga, ela e a família pagam todo o ônus dessa gravidez. A reincidência de gestação na adolescência. A gravidez ocasionada por violência sexual, que é aquela menina com menos de 14 anos que engravida. E a manutenção do ciclo de pobreza e baixa escolaridade. Então, vejam, 1 a cada 4 meninas no Brasil se casa antes dos 18 anos. Tá? E isso, no mundo, é 20%, no Brasil, tá, é bem semelhante aos índices da América Latina, que é de 25%, quer dizer, 1 em cada 4 meninas. Aí o que o governo fez? Em 2019, ele publicou essa lei, 13.811, alterando o Código Civil, proibindo o casamento com menores de 16 anos em qualquer hipótese, mesmo havendo gravidez. Isso porque existia aquela história da reparação, né? A menina engravidou, aí o casamento ocorria para reparar o mal que tinha acontecido. Bem, e se essa menina tivesse sido violentada? Quer dizer que essa menina tinha que casar com o próprio estuprador? E com a proibição do casamento entre 16 anos, tá, eu já estou sentindo a diferença entre os índices de... Quando eu avaliei o Estado Civil, nós apresentamos esse trabalho num congresso da SGORD, semana passada, e já reduziu, eram 42% das adolescentes eram casadas ou em união estável, já caiu para 22%. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não consegue evitar união estável de adolescente, mas casamento no papel não pode mais. Tá? Porque o que acontece? Quando a adolescente se casa, ela constitui uma família, ela passa a ter uma estrutura familiar, né? E ela brinca de boneca com o filho dela, né? E ela acaba bobeando na contracepção e engravida novamente. Tá? Então, a gente tem casos de adolescentes grávidas 3 vezes, 3 filhos durante a adolescência. Entendeu? Então, é isso que a gente quer evitar, porque isto não diminui. Pode. Então, veja, isso aqui é a minha maior preocupação, é isso que eu venho lutando há vários anos. De 2015, tá? Veja aqui, ó, as meninas de 15 a 19 anos, 27,8% engravidou de novo. Tá? Não muda, olha, o que diminui é um pouquinho, agora nós estamos em 26%. Muito pouco. Muito pouco que reduziu. Olha as meninas de 10 a 14 anos. 5% voltou a engravidar antes de fazer 14 anos. Entendeu? E chegamos em 2022, 5,1%. Quer dizer, não diminui. Então, é isso que a gente tem que combater. Então, eu tenho um projeto da UERJ, em parceria com a maternidade escola da UFRJ, e que as nossas alunas vão para lá acompanhar a doutora Célia Regina, que faz o pré-natal de adolescentes lá, para a gente, nesse projeto, na conversa com a adolescente, o que a gente chama de roda de conversa, que é dali que você extrai muita informação, né? Na consulta, muitas vezes, não dá tempo, ela não se sente à vontade, mas numa roda de conversa em que as adolescentes podem falar o que elas estão sentindo, a gente consegue detectar quais são as causas dessa reincidência. Esses números são números nacionais. Oficiais do Brasil. DataSUS Isso. Brasil. Você tem noção de quantos estados têm um programa como esse seu? Ou não? Não tenho ideia. Eu sei que como nós como CNE da Febrasgo e como SOGIA, quando eu faço
Quando eu pego do DataSUS, faço as análises junto com os epidemiologistas e que chego aos números, eu distribuo esses slides para toda a nossa equipe. Tá? E essa equipe, ela replica isso em todas as atividades. Então, quer dizer, os números que nós mostramos, nós como sociedades oficiais, os números que nós mostramos são os mesmos, tá? Mostrando o que realmente acontece oficialmente. Tá? Tanto que eu não tenho 2023 aqui, já existem os dados preliminares, mas como não são dados definitivos, eu prefiro não falar deles, entendeu? Porque aí tem algumas secretarias de saúde, isso é feito como? É a declaração de nascido vivo. A criança nasceu, a mãe recebe a declaração, o pai vai lá, o pai ou outra pessoa vai no cartório registrar. Quando registra uma via daquela, tá? O cartório envia para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde digita os dados, são 52 campos para serem preenchidos. Então, tem bastante informação ali. E a Secretaria de Saúde envia para o Ministério da Saúde, que compila tudo e forma, tá? São 27 bancos de dados, um de cada estado. Então, é tudo agrupado e a gente tem a estatística nacional, tá? Em termos de fertilidade geral, tá? Como curiosidade, tá? No ano de 2000, nasceram 3.200.000 bebês da população brasileira, né? E esse número vinha se repetindo. Cada ano, 3 milhões de crianças novas no Brasil, né? Está caindo tanto que agora são 2,5 milhões. Tá? Então, quer dizer, a fertilidade está caindo, não é só na adolescência, em todas as faixas de idade, com exceção das mulheres com 35 anos ou mais, que essas estão aumentando. Enquanto reduz a gravidez na adolescência, aumenta a gravidez tardia, que é a partir dos 35 anos. É fácil de entender isso. Sim. É no momento em que se diz assim, que as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, exatamente, estão mais competitivas, né? E, sobretudo, aquelas de nível superior, deixam para engravidar lá para os 40 anos de idade. Lá no nosso hospital, conhece, né? Um dia eu chego e olho para a barriguinha de uma colega assim, isso mesmo, estou grávida. 41 anos de idade. Mas isso é outra história. Vamos continuar aqui. Vamos ver. Então, a reincidência é alta e mantida, né? Uma outra preocupação é a gravidez por violência sexual. Muitas dessas gestações não são escolha deliberada, mas a causa, por exemplo, de uma relação de abuso. E muitas vezes essas meninas não identificam que estão sendo abusadas, porque 80% dos casos de abuso sexual ocorrem dentro de casa, ou com pessoas conhecidas da família, ou mesmo com parentes, com pai, com padrasto, com avô, com tio, com primo. Então, isso é muito comum aqui. E, anualmente, nascem quase 5.000 bebês de mães que têm entre 10 e 13 anos de idade. Tá? E, no Brasil, nós temos a Lei 12.015, de 2009, e que diz que qualquer tipo de contato sexual com um adolescente antes de completar 14 anos é estupro, seja menino ou menina. Tá? O adolescente não pode ter nenhum tipo de contato sexual, tá? Antes dos 14 anos. E a gente vê aí 5.000 bebês nascendo a cada ano. Isso foi um trabalho que nós fizemos muito interessante, porque a gente mostrou, tá, a magnitude da invisibilidade do estupro de vulnerável no Brasil. O que nós fizemos? Como é que é feito esse registro? A gente computa os partos de adolescentes. É pelo número de nascidos vivos com a idade da mãe no parto. Mas aquela menina que teve filho com 14, ela engravidou com quanto? Com 13. Né? Então, nós fizemos o levantamento do ano, de todos esses anos, tá? E percebemos que mais de 60% das meninas que, na verdade, elas tiveram filho com 14, elas engravidaram com 13 anos. Então, o estupro de vulnerável ficou escondido
pelo fato dela ter o filho dela com 14. Entendeu? Mas, na verdade, o crime já aconteceu lá quando ela tinha 13 anos. E aqui você pode perceber que se a gente soma, né, a mãe, que realmente ela tinha menos quando ela engravidou, quando você soma com um grupo que teve, que ela tinha 14 anos somente na concepção, somando tudo, olha lá, é 3 vezes maior. Então, em vez de 40 mil nesses anos, foram 120 mil. Porque o resto, as 80 mil, ficou escondida. Isso. Tá? Então, para finalizar, qual é a minha grande preocupação, a minha nossa, né? É a preocupação do mundo, né? É o impacto da gravidez na adolescência. Tá? 2030 está chegando, né? O Brasil assinou um documento em 2015 se comprometendo, tá, a cumprir os ODS. Então, dentre os 17 ODS, tá, a gravidez da adolescência ela impacta 4 ODS. Tá? Mais importante, olha, o ODS 3, saúde e bem-estar. Então, a gente tem que reduzir a mortalidade materna. E a gente vinha conseguindo. A gente estava conseguindo, a gente já tinha baixado de 140 em cada 100 mil nascidos vivos, já tinha chegado a 70, tá? E aí veio a pandemia. A pandemia foi trágico para isso. Nós voltamos a 110 em cada 100 mil nascidos vivos. E olha o que aconteceu com as nossas adolescentes durante a pandemia. Gestantes e puérperas adolescentes morreram por Covid. 93 meninas, sendo 24 no ano de 2020, 63 no ano de 2021 e 2022, que já estava mais branda a pandemia, 6 meninas. Mas foram 93 que morreram por essa causa. Educação de qualidade. A pandemia impactou a educação, ficou todo mundo em casa, sem aula, né? Muitos tinham aula online que não dava o mesmo rendimento, então provavelmente a gente não vai conseguir melhorar os nossos níveis de educação em 6 anos, que é quanto falta para chegar, né, no cumprimento dessa agenda em 2030. Né? Sobre a igualdade de gênero, que nós percebemos na pandemia. A gravidez na adolescência, tá? A estimativa da OMS é que aumentasse a gravidez na adolescência, porque estava tudo fechado, os serviços de saúde, elas não tinham acesso aos métodos contraceptivos e que ia aumentar. Tá? Na África, teve alguns países que realmente aumentou durante a pandemia. No Brasil, você percebeu ali que só reduziu. Tá? E o nosso SUS estava aí funcionando durante a pandemia. Tá? Elas podiam buscar método contraceptivo. Tá? E a gente não teve esse impacto de aumento de gravidez na adolescência na pandemia. Mas, em compensação, a gente teve um aumento de puberdade precoce, por esses adolescentes enclausurados dentro de casa, com uso de tela em excesso, e o aumento da violência sexual. Né? Porque, como eu já falei, quase 80% da violência sexual ocorre dentro de casa. Então, pelo número oficial, usando o relatório do Fórum de Segurança Pública, mostrou que 79,6% dos autores de violência contra adolescentes eram conhecidos ou familiares das vítimas. Né? E a redução das desigualdades, que também a gente não deve conseguir até 2030 atingir a meta, que era o que a gente gostaria que fosse, e que foi pactuado em 2015. Então, muito temos ainda que fazer, muito a trabalhar para a gente conseguir melhorar a nossa situação. Esse ato induzido pela pandemia vai se recuperar, acho que depois de 2030, né? Esses 6 anos próximos talvez não deixe. Porque foi muito longo. Muito longo, atrapalhou. Alguns trabalhos que nós estávamos fazendo no Instituto de Ginecologia também foi completamente tumultuado por conta disso. Com certeza. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Penso que a sua exposição mostrou um panorama muito interessante e deu para ter uma noção muito boa do que você trouxe através desse tema.
Mais alguma projeção que Eu você tem só que tinha fazer? um agradecimento. Pronto. Ah, É. não, tinha uma coisa importante para falar, né? Como é que a gente vai, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa de profissionais de saúde capacitados, tá? Reforçar a educação em sexualidade responsável para essas jovens e amplo fornecimento de anticoncepcionais, especialmente, tá? A própria Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o uso de LARCs. O que são LARCs? São contraceptivos reversíveis de longa duração, que são os implantes contraceptivos, tá? E o DIU. Então, o implante ele dura 3 anos, o DIU hormonal 5 anos e o DIU de cobre 10 anos. Então, quando essa menina tirar esse método, ou ela bota outro, tá? Mas mesmo que ela tire, ela vai ser mais adolescente. Então, a gente conseguiu passar da adolescência sem a gravidez. Então, precisamos assim, que tenha isso disponível na rede pública. Tá? No Rio de Janeiro, a gente já tem no município o DIU hormonal, o DIU de cobre nós já tínhamos, agora já tem o DIU hormonal na rede municipal e na rede estadual, o implante contraceptivo também já está disponível. Então, acredito que no Rio de Janeiro a gente vai conseguir, mas isso não é no Brasil todo. Em alguns lugares se consegue, em outros não. O nível Depende de segurança, Denise? O nível deles é muito alto. Tá? A pílula é um método que as meninas esquecem muito. Volta para mim. A pílula, elas esquecem. Aí elas vão dormir na casa do namorado e esquece de levar. Não leva a pílula e não toma. Eu tenho uma, inclusive, que me ligou dizendo: estou desesperado, meu cachorro comeu minha pílula, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu vou na farmácia comprar outra caixa. Entendeu? Então, esses métodos, que nós chamamos de LARC, são os métodos mais eficazes, com menos de 1% de falha contraceptiva, tá? E com essa duração de 3 a 10 anos. Tá? Porque a pílula ela é bastante eficaz, mas você tem a avaliação da eficácia dela numa situação correta de uso e tem na vida real. Na vida real, ela dá 8% de falha, entendeu? Porque a adolescente vai esquecer de tomar. Né? Os testes clínicos, quer dizer, são muito rigorosos, né? Agora, digamos, pela iniciativa de seguir isso, né? É difícil para uma jovem adolescente, né? É verdade. Além desse trabalho médico, o que a gente precisa? Educação de qualidade, lazer para essas adolescentes, tá? Muitos programas sociais com atividades de lazer para elas ocuparem o tempo que elas não estão estudando com coisas importantes. Tá? E não ficar só na internet o tempo todo, que isso tem algumas informações relevantes na internet, mas tem muita coisa que se aprende na internet que não deveria. Né? Então, precisamos de políticas públicas voltadas para a melhoria de saúde e educação para realmente resolvermos o problema da gravidez na adolescência no Brasil. Professora Denise, muito obrigado pela sua participação e pelo todo o conteúdo fantástico que foi mostrado aqui. Né? Sem dúvida alguma, deu uma noção muito ampla do seu programa e do que está se fazendo hoje em relação ao manuseio da gravidez na adolescência. Certamente já está o número, está se apresentando satisfatório, mas a tendência é reduzir ainda mais quando esse programa se manifestar com mais eficiência. Tem programas no Brasil todo. Né? O programa mais importante é o da professora Albertina Takeuchi, em São Paulo, que ela tem um programa já bastante antigo, já tem, se não me engano, começou em 1987, lá, entendeu? E ela tem, inclusive, Casa do Adolescente, que é o local onde ela consegue dar essas atividades recreativas e culturais para adolescentes. Entendeu? Então, eles têm curso de informática, curso de inglês, entendeu? Eles têm hora de jogar bola, entendeu? Então, quer dizer, se a gente tivesse mais isso, esse tipo de atendimento só em São Paulo. Tá bem estruturado, né? Uma coisa muito boa. Muito bem. Então, queremos então reiterar nossos agradecimentos pela sua participação. Esse programa vai através do canal médico, né? E que, se você que está assistindo
Gostou da programação? Por favor, não faça cerimônia e pode compartilhar. Muitas pessoas dependem dessa informação, ou precisam dessa informação. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Denise. Obrigada, agradeço muito.